E viu-se um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus, por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais seu lugar se achou nos céus. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que enganou todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ó grande Deus, estamos diante de uma tremenda escritura. Que a nossa fé seja mais enriquecida nesta manhã, com mais uma porção da Tua Palavra, sob essa gloriosa atmosfera. É dentro dessa atmosfera que os milagres acontecem. Possamos voltar bem melhor do que quando entramos aqui. É importante como nós entramos aqui, mas muito mais importante é como vamos sair. Todos nós enfrentamos essa grande batalha para não vir. Tudo conspira para a gente não vir. Mas nós lutamos, enfrentamos e aqui estamos. Foi importante como viemos. Mas mais importante é como vamos voltar para as nossas casas hoje. No nome de Jesus Cristo nós pedimos a bênção, a unção do Senhor sobre a Tua Palavra. Amém. Amém. Podem sentar, amados. Eu tinha programado já há uns meses atrás um descanso essa semana agora após o encontro. Semana de descanso da mente. Sair um pouco assim do sobrenatural, né? O próprio Jesus fazia isso. Ia para um lugar deserto para descansar. Ele e os discípulos. O profeta também fazia. Um descanso da mente. A batalha que enfrentamos é um milagre. Esse tanto de tempo no ministério sem perder a mente. Sem ter desvario mental. Um milagre. Grande milagre. Ter sanidade mental. Já com 54 anos de ministério nesta mensagem. Fui batizado aos 17 anos de idade, em 1972. E ter mente sã, ter uma saúde razoável, saudável, é puro milagre. E assim cada um de nós, mesmo os jovens, vive através deste milagre. Essa nova geração é muito afetada
pelos males da era, né? Especialmente pela ansiedade, depressão, angústia. Então havia programado, mas durante o encontro eu ouvi uma voz que eu de vez em quando ouço. Uma voz assim, não é hora ainda, espera mais. Eu já estava tudo programado, liguei para os irmãos que estão lá, deve estar lá ainda, ou já voltaram. Ah, amor, junto ali. Já voltaram, né? Serra da Mesa. Então não fui. Liguei para eles e disse, vocês podem ir, mas para mim não é hora ainda. Vou esperar o vai, né? Uma semana só, seria só uma semana. Uma voz assim, ainda não, espera mais. E por isso estamos aqui. Já há muito tempo sem férias, sem uma semana de descanso realmente, né? Descanso mental. E depois a gente entende o porquê, né? Deus, por sua infinita misericórdia, nos livrou de um grande abalo. A graça nos dá aquilo que nós não merecemos. A misericórdia nos livra daquilo que merecemos. A gente merece muito mais, né, do que Deus é que tem misericórdia demais da gente. Então, pela infinita misericórdia, Deus nos livrou. Um grande livramento. Houve 5 sonhos que nos colocou em alerta. Irmãos espirituais, irmãos que têm esse dom. Então, eu também tive um sonho junto. Entre esses 5. Às vezes o irmão Bruno contava sonhos de irmãos da igreja, sonhos espirituais. Quando alguém me pergunta, o senhor acredita em sonho? Eu falo, acredito, desde que não sejam os meus, né? Que eu sonho muito. Mas tem sonho que não é muito. Tem sonho, ele é diferente. A gente separa ele não é igual. Não é barriga cheia, não é nada disso, é um aviso. Então foram 5 sonhos, visões de serpente nos atacando. Eu lutando muito, mas as serpentes me atacavam muito. Touro bravo e assim por diante. E a gente fica vigiando, né? Meu Deus, onde está essa serpente? Guarda, né? Guarda-nos, livra-nos. Fica em oração. O sonho é uma maneira secundária, né? Que Deus fala conosco. E põe a gente em alerta. Sonho, visão, né? Moisés Davi passou pelo vale da sombra da morte. Meu primeiro neto, tenho muito apego com ele e ele comigo. Ele nasceu quando o Aías, seu pai, estava entre a vida e a morte também. E o pai não falava, tinha acabado de sair de uma cirurgia, né? Perdeu a voz. Então, quando o Aías Davi nasceu, eu fui com ele para o hospital, com o Aías, e lá ele pegou o Aías Davi, mas não falava com ele, só chorava, né? Não conseguia falar. Então eu falava com o Aías Davi. Eu pegava ele, conversava com ele, falava com ele, no lugar do pai, né? Então criou-se um afeto, né? Ele nasceu num momento muito especial e Deus o guardou, Deus o livrou, né, de nascer com algum problema de saúde. Moço muito saudável, está com 19 anos. Está em São Paulo, trabalhando, morando lá. E foi vítima de uma apendicite, uma inflamação, né, no apêndice. E demorou fazer o devido atendimento médico, né?
Foi aí um médico, mas o médico disse, é coisa à toa, é só intestino preso, e mandou para casa. Mas as dores intensificaram muito. Certo é que 4 dias depois é que ele foi atendido, foi socorrido, né? E perfurou a apêndice. E muita inflamação, muita dor. Então aconteceu o pior, né? O apêndice estourou. Apendicite. Todo mundo sabe que pode ser fatal, né? E ficou em estado grave, lá em São Paulo. Logo a mãe foi, está lá com ele. Nós fomos a orar e eu já lembrei do aviso. Agora não, espera mais. Durante a semana acompanhando, muita aflição, né? A família. Chegando sexta-feira da chácara, quando eu entrei, o Manderli estava com ele no celular, mas ele não estava conseguindo nem falar, muita dor. E a esposa falou, fala com a Davi. A Nayara disse que não aguenta mais ouvi-lo chorar de dor. Peguei o celular e ele estava agonizando muito. Não estava conseguindo falar. E eu falei com ele, falei, Davi, eu vou fazer a oração que eu fiz por seu pai há 19 anos atrás, há 20 anos atrás, quando você nasceu. Ele fez uma cirurgia de um tumor na cabeça, câncer, grau 3. Saiu da cirurgia, foi para o UTI. O pastor Joaquim me acompanhou de perto. E o pastor Joaquim entrou na frente, na UTI, pôs a cara no chão, dentro da UTI. Depois levantou, foi lá e orou por ele. Depois eu entrei. Ele estava agonizando muito. Eu só entendi que procurou pela Nayara, mas assim, muito misturado. E quando eu terminei de orar por ele, bateu palmas. Eu não entendi. Depois que foi para o quarto, meio sem voz, ele cochichou, eu cheguei a ouvir bem perto dos lábios, ele cochichou. Ou escreveu, não me lembro bem. E ele disse, eu bati palma porque a anestesia acabou antes de acabar a cirurgia. Então foi muita dor. Eu não ia aguentar a dor. Eu ia morrer de dor. Quando o senhor pôs a mão e orou, o pastor Joaquim havia orado antes também, a dor sumiu. Por isso que eu bati palmas. Eu falei para o Davi, eu vou fazer a mesma oração que eu fiz por seu pai. Disse, Senhor Jesus, uma vez o inimigo quis afundar o barco com os discípulos e o Senhor estava naquele barco. O Senhor levantou a mão e o mar cessou. As marés cessaram, o vento cessaram. Mais uma vez o Senhor levante a mão, o mar ainda existe, as tempestades ainda existem, nós estamos enfrentando uma tempestade. Mas o Senhor levante a mão e essa tempestade cesse. Ele fez a mesma oração pelo Davi, que não estava conseguindo falar tanta dor. Daí 30 minutos, liguei de novo, ele disse, a dor aliviou, eu agora estou com sono, eu vou dormir. Amém. Amém. Hoje falei com ele, está tudo bem. Ainda tem inflamação, mas não tem infecção. Está no uso de antibióticos durante 7 dias. Por causa da inflamação, mas não tem febre, não tem infecção. Foi feita a asepsia, todo o procedimento, está tudo bem.
que provavelmente próxima semana ele vai estar aqui. Ele falou comigo ontem, vou voltar, ele quer ficar aí na casa do Senhor uns dias. Amém. O mar ainda existe. As tempestades existem, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por pouco teríamos um velório, né? Muito triste. Mas Deus poupou a igreja. Deus nos poupou. A misericórdia nos livra de coisas que nós merecemos. E a graça nos dá aquilo que nós não merecemos. É bom a gente ouvir a voz do Espírito Santo. Às vezes no momento a gente não entende, né? E passei a semana normal assim, aquela aflição que todo mundo sabe, né, que a gente sofre. Mas ontem, sabendo que ele está lá, na Santa Casa em São Paulo, eu passei o dia ontem atendendo normalmente aqui na igreja. E lembrei da profecia que eu vi aqui na Santa Ceia de setembro de 2006. Deixei Moaías lá no hospital neurológico, em Goiânia. Eu cuidava dele, banho e tudo. Cadeira de roda, na cama. Ele dava os braços para mim como uma criança, para ajudá-lo. E saí, falei, meu filho, eu vou lá ministrar a ceia. O irmão João de Assis ficou lá com ele só falou assim para mim, podia vir, né? Só acenou. Tivemos aquela ceia. Quantos estavam aqui naquela ceia de setembro de 2006? Pode levantar a mão? Maioria, né? Só Deus sabe como que eu estava aqui. E aí uma irmã foi usada, profecia aqui, numa hora de grande desespero da igreja. Nossa. O Senhor disse assim através dela, cuida dos meus filhos, porque os seus estão seguros. Aí eu fiquei assim, mas eu queria que ouvissem que eles estão curados, que meu filho está curado, mas seguro. Seguro é seguro, né? Cuida dos meus filhos, os seus estão seguros. E a irmã voltou. Então ontem passamos o dia aqui atendendo, pedido de batismo, reconciliação, pessoas retornando. Uma família que eu visitei há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Nunca mais visitamos. Não foi um telefonema, não foi uma visita, não. Deus tratou com a família lá. Quem estava no sepultamento da irmã Geraldinha? Quem foi lá no sepultamento da irmã Geraldinha? Em Nerópolis, né? Foi o senhor e mais quem? Pastor Creus? O Wilson Faleiro. Naquele velório, uma palavrinha, não sei se foi o pastor Wilson que deu lá, tocou naquela irmã que estava lá, que é neta. Ela sentiu tocada e disse, eu preciso preparar. Eu não posso ficar assim. Veio com a mãe retornando e ela para ser batizada.
O esposo também está vindo com ela, com a filha, né? A mãe e a filha. À tarde tive um atendimento já quase à noite. Uma família que precisa de uma restauração. Família quase que destruída já. Veio para cá recentemente. Muita lágrima, mas eu pude ver assim, essa família vai ser restaurada. Tivemos um bom tempo no escritório, bom tempo. Com o neto, que é filho 2 vezes na Santa Casa, lá em São Paulo. Poderia ter ido desesperado, né? Não. Vamos levar tudo normal, está tudo na mão de Deus, está tudo seguro nas mãos de Deus, né? E vamos permanecer no posto de dever. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um abraço, até nos vermos outra vez. E muitas vezes na vida do crente, a luta é constante em seu caminhar. E tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. E quando as lágrimas molham seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensas que está sozinho, tão desesperado e só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. A tempestade breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. Por muitas vezes encontrei na Bíblia falando do crente em comparação, dizendo que ele é como a ovelha, quando é provada não reclama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé de um cristão. Quando a luta chega, não se desespera, se humilha fazendo como a palmeira. Depois se levanta com a bênção nas mãos. A tempestade breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória. A tempestade breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta a vitória.